Manhã da Piedade, agora vamos falar de saúde. Diversas doenças foram erradicadas do Brasil devido à vacinação infantil. Mas os adultos também devem estar atentos às vacinas que precisam tomar, principalmente os pacientes oncológicos ou portadores de doenças crônicas. E durante a pandemia, a taxa de vacinação caiu drasticamente. Sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Flávia Bravo, da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Flávia, bom dia, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, poder ajudar aqui, colaborar que com bom, informações. Doutora Flávia, muito obrigada mesmo, a senhora parar e vir conversar com a gente. Doutora Flávia, qual a importância de se vacinar? A importância de se vacinar, no primeiro momento, é a proteção nossa, né? A proteção do indivíduo. Mas a gente tem que encarar também o aspecto mais amplo. Quando eu me protejo, eu acabo indiretamente protegendo outras pessoas. Eu não transmito a doença para outras pessoas. Aí, como você já falou no início, principalmente o paciente que tem comorbidade, o paciente oncológico, o paciente que é imunodeprimido, ele pode responder pior às vacinas, apesar dele ter recomendação de vacina. E, inclusive, com muitas vacinas que não estão nos calendários normais, mas estão nos CRIs à disposição desses pacientes especiais, eles devem se vacinar, mas a resposta dele pode ser pior. Então, como que a gente acaba protegendo esse paciente? Protegendo o entorno dele. Então, vacina não é só coisa de criança, não. Vacina é coisa para adultos, para idosos, principalmente, porque aí a própria idade acaba favorecendo a suscetibilidade a infecções. Então, a gente tem que lembrar que vacinação não acaba na infância, não. Existem vacinas que precisam de reforço e existem algumas vacinas que são especificamente recomendadas para esses pacientes especiais, para os idosos e para os adultos de um modo geral. A senhora falou uma coisa muito importante, porque a gente pensa que manter o cartão de vacina atualizado é só com criança e com adulto também. A gente viu com essa pandemia aí, né, os negacionistas, a turma que é a favor da vacina, a turma que é contra a vacina, essa confusão que trouxe à tona uma discussão tão necessária e tão importante para lembrar que a gente precisa manter o cartão de vacina atualizado. Pergunto para a senhora, então, quais são as principais vacinas atualmente que as pessoas devem manter sempre atualizadas? Então, o adulto, ele precisa, se ele tiver um cartão de vacinação, a sua caderneta, a gente pode analisar e ver aquelas vacinas que precisam de reforços, aquelas que a pessoa não teve oportunidade de tomar anteriormente, então precisa começar, e assim estabelecer de acordo com a faixa etária. Nem todo mundo tem as mesmas recomendações. A gente tem que lembrar também que muitas doenças, né, que como você colocou, foram erradicadas, na realidade a gente não erradicou nenhuma no mundo, só a varíola. O que a gente tinha era uma eliminação, um controle. E a gente perdeu esse controle. Então a gente vê hoje em dia o sarampo ressurgiu, a difteria é uma ameaça, a polio virou uma ameaça porque a gente não tem mais cobertura na faixa etária pediátrica, que é faixa alvo. No entanto, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos, é preciso, portanto, adaptar, quer dizer, recuperar, atualizar as vacinas que não foram aplicadas porque não existiam ou porque esqueceu, seja o que for, e verificar aquelas que são recomendadas. Então, para um adulto, o que ele deve ter em dia? E a falta da caderneta não impede vacinação. Indo a uma sala de vacinação, seja pública, seja privada, se você não tem comprovação anterior, a gente encara como vacina não aplicada e ele fará as vacinas de acordo com a faixa etária. Então, o que é importante um adulto estar em dia? Hepatite B, vacina disponível gratuitamente em todos os postos de saúde, sem nenhuma limite de idade. Difteria, tétano, coqueluche, principalmente difteria e tétano. Eu falei da ameaça da difteria e o tétano, que é uma ameaça constante, a gente nunca vai conseguir erradicar essa doença e a gente precisa de reforços a cada 10 anos. A vacina tríplice viral, muitas pessoas hoje em dia cresceram, né, adultos,
Na época em que a gente controlou o sarampo, não tomaram ou estão com o esquema atrasado da infância, né, não completo da infância, e, na verdade, são suscetíveis. Se a gente vê os dados do Ministério da Saúde, a gente vê um número muito grande de adultos pegando sarampo desde que a gente começou a ter casos de sarampo lá para 2017 e de lá para cá, continuando, não o surto que estava lá em 2017, 2018, mas ainda com 4 estados com transmissão ativa. Essas, basicamente, são as vacinas que precisam, que todo brasileiro devia estar em dia. É claro que a gripe, né, a vacina anual. Para os idosos, fazendo parte do envelhecimento, o sistema imune do idoso também envelhece. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse organismo que responde pior em caso de infecção. Então, para o idoso é extremamente importante, além da vacina da gripe, as vacinas pneumocócicas, o hepatite B também, a gente acha que, por ser uma doença sexualmente transmissível, o idoso não precisaria dessa vacina, mas isso não é verdade. A gente vê um crescimento hoje em dia, né? A qualidade de vida dos idosos vem melhorando, a vida sexual deles vem sendo mantida ativa, como não era antigamente, e a gente vem observando aumento de doença sexualmente transmissível entre idosos, inclusive as hepatites. Então, ele não pode esquecer disso. E, além de tudo, eu tenho uma vacina que não é disponível nos postos de saúde, mas é a vacina do herpes zoster, que é o principal fator de risco é a idade. O idoso que teve herpes zoster jamais vai esquecer, principalmente se ele complica com dor crônica. Então, essa é uma vacina específica para o idoso. Para o paciente especial, o paciente oncológico, o paciente com diabetes, não precisa ser doença grave, uma diabetes mesmo controlada, um hipertenso que precisa de medicamento, alguém que tem algum problema de rim, de coração, de fígado, até doença reumática, doença autoimune, eles precisam de algumas vacinas, de todas as vacinas do calendário e especialmente recomendadas. Então, na verdade, o que vale a pena é procurar um posto de saúde, uma sala de vacinação, onde será feita a análise desse calendário e feito a recomendação das vacinas e uma organização para conseguir tomar todas essas vacinas de uma maneira confortável e o mais rápido possível. Ah, maravilhoso. Algumas doenças, né, só acontecem uma vez, tipo catapora, por exemplo. Se a gente pega uma vez, não pega mais. As vacinas também têm esse poder de imunização? Algumas vacinas a gente pode considerar que protegem para toda a vida, mas é bom lembrar que nem todo mundo responde à vacina. Quando a gente diz que uma vacina, por exemplo, a vacina do sarampo, ela tem mais de 95% de eficácia. Significa que de cada 100 pessoas, mais de 95 ficam protegidas, mas aquelas 3 pessoas ali desses 100 podem não conseguir ter uma resposta imune. Então, quando a gente fala a vacina pode proteger para toda a vida contra o sarampo, como o próprio sarampo protege para toda a vida, mas a gente tem que pensar que a gente pode estar naquele percentual. Daí a importância da cobertura vacinal, porque você também acaba protegendo, quando tem todo mundo imunizado, aqueles que é uma parcela pequena, mas que não se protegeram. Então, algumas vacinas conseguem fazer essa proteção prolongada, como a tríplice viral, como a varicela, quando a gente toma o esquema inteiro, né? Vamos lembrar aqui da Covid, que a gente tem falado o tempo todo em relação ao esquema completo. Uhum. A mesma coisa vale. Mas para algumas outras vacinas, a gente precisa de reforço, que é o caso, por exemplo, que eu mencionei aqui, do tétano. A proteção cai com o tempo, a gente precisa, portanto, dar uma lembrada no sistema imune para ele produzir anticorpo alto para me proteger caso eu venha a ter um acidente com um prego, por exemplo. Então, essas vacinas precisam de reforço, assim como a da gripe, que é vacinação anual, porque a proteção dura pouco e porque os vírus que circulam mudam de ano para ano. Então, eu tenho que adaptar a minha vacina de acordo com aquilo que está circulando. Entendi. Doutora Flávia, as pessoas têm muitas dúvidas como que a vacina age no organismo. Inocula um vírus assim mais brando, é isso? Existem vários tipos de vacina. Existem essas vacinas que
que são feitas com vírus brando, são as chamadas vacinas atenuadas. Esses vírus são tratados em laboratório até eles não conseguirem mais causar doença. Eles chegam capenga, mas o nosso sistema imune consegue reconhecer e produzir anticorpo. As nossas células do sistema imune reconhecem aquele vírus fraquinho que não causa doença, mas que tem aquelas proteínas, aqueles antígenos na composição dele e desencadeia a resposta imune com resposta de anticorpo e outras células do sistema imune que começam a trabalhar. Outras vacinas, que por um acaso são essas vacinas da Covid, são todas elas assim, não têm um vírus inteiro vivo, embora fraquinho, mas não tem. Elas podem ser feitas com partinhas do vírus, com proteínas dos vírus ou bactérias, né? Geralmente são proteínas extraídas de alguma maneira, às vezes conjugadas com alguma outra substância que vai conseguir estimular melhor o sistema imune, mas não tem DNA, não tem o genoma de nenhum desses agentes infecciosos, sejam vírus ou sejam bactérias. Mas eles apresentam para o nosso sistema imune aqueles antígenos, aquelas proteínas que desencadeiam a resposta imune. Normalmente, essas vacinas são as que a gente precisa de mais doses, porque quando você simula uma infecção, que é o que acontece com as vacinas vivas, né, com as vacinas atenuadas, o sistema imune age como um todo e tem uma resposta mais vigorosa. Quando eu uso partinha, mesmo que eu dê uma vitaminada nessas partículas ou nesse vírus modificado, nessa bactéria, nas proteínas dessas bactérias que são conjugadas com outras substâncias, açúcares, etc., a resposta é menos vigorosa e aí nos obriga a ter mais doses no esquema. Normalmente é isso que acontece. É claro que existem vacinas que são inativadas, essas mortas, que são muito eficazes e eu não preciso de mais doses. Mas é assim que funciona. E quando a gente pensa no paciente imunodeprimido, a preocupação que a gente tem, a única restrição, mas que mesmo assim nem sempre é restrição, é uma preocupação que eu tenho que ver, é qual é o estado dessa imunodepressão, em que situação ele está, e aí eu posso não recomendar essas vacinas atenuadas, porque aí elas têm um risco quando eu aplico num paciente que está com o sistema imune dele incompetente. As demais podem ser aplicadas, ainda que a resposta possa ser pior no imunodeprimido. Doutora, é apaixonante esse assunto, né? Tão bacana Muito. ver isso acontecer. Então, eu pergunto para a senhora, quando acontece essa vacinação em massa, né? Vamos vacinar todo mundo e as pessoas reagem diferente. Umas ficam realmente imunizadas, outras têm, e aí por isso que precisa do reforço. Te pergunto o que significa a eficácia dessas vacinas e como entender esses percentuais de uma vacina que realmente tem a sua eficácia. Então, quando as vacinas elas são estudadas antes de serem colocadas em uso, na verdade são esses estudos que são apresentados para os órgãos reguladores que estabelecem requisitos mínimos de eficácia para que elas sejam aprovadas, de eficácia e de segurança. Então, quando a gente vê, vamos falar aqui das vacinas contra a Covid. Quando eu digo que uma determinada vacina tem uma eficácia de 95%, significa isso, nesses estudos, que 95% desses participantes do estudo responderam e ficaram protegidos. Aí essas vacinas, elas têm que comprovar a segurança, elas têm que comprovar uma eficácia mínima, que no caso das vacinas Covid foi de 50%, foi o que determinou a Organização Mundial da Saúde. E aí elas são colocadas em uso na população. E aí vem a segunda parte, ou a quarta, né? Estudos de fase 4, que é a observação do que acontece na vida real. Porque os estudos eles são feitos em grupos fechados e aquelas pessoas, mesmo que milhares de pessoas, elas são seguidas de perto. Na hora que e por um período determinado de tempo. Na hora que a gente começa a aplicar na população geral, é um contingente de pessoas muito maior.
em que a vigilância do resultado dessa vacinação é importantíssima, que no final das contas o que a gente quer ver tudo bem, a eficácia individual foi essa, agora eu quero ver o que acontece na vida real, o quanto que essa vacina realmente impactou na doença. Eu reduzi casos de doença, eu reduzi mortalidade, eu reduzi os meus custos com aquela doença. Isso a gente só observa com o segmento da vacina e dos vacinados a partir do momento que ela entra para aplicação no público. Isso se chama efetividade, que é diferente da eficácia. Então, a eficácia, que é o que funciona para o indivíduo, depende do estado imune dele, do tipo da vacina, se ele está com alguma doença na hora que possa interferir na resposta imune, e a gente tem uma estatística que diz que 95% ou 50% ou 70% das pessoas responderam à vacina. Aí ela começa a ser aplicada na população. Quanto mais gente, melhores são os resultados, mais robustos que eu tenho dessa segunda fase de avaliação, de acompanhamento. E aí eu digo, opa, essa vacina que tinha 50% de eficácia individual, ela está reduzindo em mais de 70% os casos de doença, em mais de 80% as mortes. Então, a efetividade dela na vida real foi muito maior do que a eficácia observada nos estudos. Acho que deu para entender essa diferença. Deu. E é importante a gente, quando a gente quer controlar uma doença, eliminar uma doença, ou no caso da Covid, a gente quer primeiro reduzir o impacto, ou seja, controlar a pandemia, é importante eu ter muitas pessoas vacinadas, é o tal da cobertura vacinal. Porque a gente lembra que nem todo mundo vai ter acesso à vacina, mas se pelo menos a gente conseguir uma alta cobertura nos grupos definidos, eu consigo reduzir a circulação do agente infeccioso, e aí, mesmo que eu tenha uma pessoa doente, ela começa a encontrar tantas pessoas imunizadas que o vírus fica ali, não dissemina. É por isso que a gente precisa de altas coberturas vacinais para todas as vacinas, principalmente aquelas que entram nos nossos calendários, porque são doenças de impacto potencialmente graves, extra-Covid, né? Estou falando das doenças que a gente tinha controle, como, por exemplo, o sarampo, que a gente não tem mais. E que a gente está com uma cobertura baixíssima entre as crianças, a gente já tem circulação do vírus do sarampo, a gente tem surtos ativos em alguns estados, e isso pode prejudicar ainda mais a nossa situação sanitária, uma vez que os nossos serviços de saúde já estão superlotados e super ocupados com a Covid. E é uma doença devastadora, todas essas doenças contra as quais existem vacinas e que elas foram colocadas nos calendários, não foi só porque o Ministério da Saúde e o Programa Nacional quis, é porque eram doenças com enorme impacto na nossa sociedade. Quem nasceu há anos atrás, quando eu era criança, por exemplo, eu tive um sarampo grave, não morri porque eu tive acesso à saúde. E a nossa população, que é a maior parte da nossa população, que não tem um bom acesso a serviço médico e que a gente pode começar a ver crianças morrerem de sarampo desnecessariamente, porque a gente tem uma vacina super eficaz e disponível nos postos de saúde. O mesmo vale para os adultos, né? Os adultos também têm doenças que podem acometê-los, a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, que pode evoluir para a cronificação e levar à cirrose, ao câncer hepático, à morte, e existe vacina aí, e as pessoas não procuram os postos de saúde para se vacinar. Sensacional, doutora Flávia. Muito obrigada. Mandar esse povo todo. Gente, vamos colocar a vacina em dia. Quem não tem o calendário, vai lá, arranja o caderninho, coloca a vacina em dia, né, doutora? Exatamente. E confia que os postos de saúde são capacitados para atender, reduzindo o risco de Covid, com filas separadas. Não tem que ter medo da Covid. Tem que pensar que a gente tem que se proteger, e a gente se protegendo está protegendo todo mundo com quem a gente convive. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, doutora Flávia. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus. Com Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já já.